Mais um Pode Inspirar para você. Tudo certo? Lugar de mulher aparentemente sem problemas. Um dia eu liguei para uma amiga minha, perguntei, meu amor, como é que você tá? Ela falou, amiga, aparentemente sem problemas. Não é assim que a gente vive? Aparentemente está tudo bem. Se chegar um pouquinho mais perto, a gente vai ver que a gente está carregando um monte de coisinha para ser resolvida. A reflexão de hoje é o seguinte: o que é que tem em você para dar, para transbordar? Sabedoria, ensinamentos, uma boa receita, saber costurar. O que é que você tem que está te enchendo, que faz você transbordar? É na hora de passar para o outro. E por que eu estou falando isso hoje? Uma coisa muito engraçada. Essa blusa, deixa eu contar para vocês, de Frida Kahlo, uma puta mulher que está aqui a minha homenagem, história de mulheres que inspiram para mim. Ela é uma mulher que me inspira demais na sua resiliência, na força, na coragem, em recomeçar, em fazer o incrível com o que ela tinha. E tem muito a ver com a mulher que eu tô aqui na minha frente hoje. Mas o que eu quero dizer dessa blusa é o seguinte: eu amo essa blusa. E eu comprei essa blusa de segunda mão, na mão de uma mulher que estava se desfazendo. Eu falei, eu quero muito, Frida Kahlo, minha cara. Até que um dia eu fui numa consulta com uma amiga, ela olhou a minha blusa e falou, que blusa linda. Lu, que blusa linda, fiquei encantada. Lu, ela falou umas 5 vezes que minha blusa era linda. Eu agradeci. Quando eu saí dessa consulta, que eu entrei no carro, um soprinho assim, ó, dei a ela. Eu falei, oh Deus, minha blusa? Ele falou, sua blusa. Eu falei, não é possível. Logo a blusa de Frida, aquela blusa de Frida Kahlo. Eu fui no shopping, comprei uma embalagem, cheguei em casa, pedi para lavar com um amaciante bem gostoso, para ficar cheirosa. E ela já estava pronta para ser dada. E eu olhei para ela hoje e eu falei, eu vou me despedir dessa blusa. Tarsila, minha dermato, dona da Clinique, onde eu cuido do meu rosto, que cuida tão bem de mim, se apaixonou por essa blusa, ela nem sabe que vai ser dela. Talvez quando esse programa for pro ar ela já tenha recebido. Mas eu estou me despedindo para dizer que eu estou abrindo mão dessa blusa que eu amo para dar para uma pessoa. Primeiro eu estou obedecendo ao que eu ouvi, mas para dar para uma pessoa que eu sei que vai usar de uma forma maravilhosa. O que é que você tem que você precisa abrir mão para continuar sendo feliz e transbordando na vida do outro? Essa é a pergunta de hoje, certo? A mulher que eu tô aqui na minha frente, amor, é um negócio absurdo. E se tem uma coisa que une muito a gente, ela não sabe, mas é a comida, gostar de comer. Isso ela sabe fazer bem e ela me deixa assim com o coração super cheio com tudo que ela faz. Nossa convidada de hoje entende bem desse poder da comida. Natural de Piauí, ela descobriu sua paixão pela gastronomia aos 12 anos. De autodidata, tornou-se proprietária de um dos restaurantes mais saborosos de Salvador, que é o de Janela. Você já foi? Se não for, conheça agora. Entra no Instagram, coloca a sua percata de dedo e vai lá. Sua assinatura já cruzou fronteiras. Pela segunda vez, ela assina o prato principal dos voos internacionais da Latam Airlines. Chique. No solo, marcou presença ao preparar uma entrada para o jantar da posse do presidente Lula. Também brilhou no reality Top Chef Brasil. Ia sair Top Peixe. E segue se aprimorando mundo afora, sempre em busca de novas inspirações. Hoje a gente vai mergulhar na história e na trajetória de autenticidade, de coragem, entendendo como uma chefe que nunca precisou de diploma, conquistou seu espaço e está levando a culinária baiana para o mundo. Nara Amaral. Eu já começo o olho cheio de água. Porque você falou tão lindamente da minha história, da minha trajetória até aqui. Tu gostou? Me emocionou. Amei, já quero ir pra vida. Eu já quero essa frase de transbordar pra vida, né? Sim. Porque pra mim também a leitura da minha vida é isso. Um transbordamento. Eu ouvi sobre isso, saber se tem 2 dias que eu ouvi uma reflexão sobre isso. Transbordar. Um transbordo. Achei Você lindo. faz Gratidão. isso com a sua culinária. Que bom! Gratidão, Minha Lua. linda. Olha, esse lugar, essa mesa nasceu no meu coração para que a gente inspire e seja inspirada. Então eu sento aqui muitas vezes, como uma grande aprendiz. Eu amo ouvir a história do outro. E a história do outro me preenche de diversas formas. E você, conte para as pessoas quantas vezes eu te mandei mensagem te chamando para vir para cá.
Foi, Algumas. várias vezes. E a gente tentando, né, fazer nossa agenda, né? Porque você também é uma mulher bombada, né? Que também tem seus todos afazeres. Muitos Para mim é um afazeres. prazer enorme estar aqui. Mulheres, que bom que a gente conseguiu. Obrigada por seu tempo, obrigada pela sua dedicação, obrigada por esse tempo aqui. É muito especial para mim. Naroca, minha filha, por favor, me diga como é que uma mulher que começa a cozinhar com 12 anos de Piauí, sem probabilidade nenhuma de dar certo, vira esse fenômeno na gastronomia. O que eu conto sempre, que as pessoas me perguntam, né, quando começou e tal, é assim, eu comecei tardiamente, né? Que eu comecei, não vou revelar a minha idade, porque eu tô com cara assim de... Ó, tá linda a minha cara. E eu comecei tardiamente com essa história da comida, profissionalmente falando, né? Eu sou formada em administração de empresa. Tá. Primeiro em magistério, segundo em administração de empresa. Sempre gostei muito de lidar com papéis. Imagine. Gente, Sempre. gente. Eu trabalhei 8 anos no hospital, quando eu estava em Piauí. Depois trabalhei em empresas de assistência médica. Então, tá tudo voltado para a área de saúde, a parte administrativa. Então, meu sonho era ser administradora Nada de a ver hospital. com comida. Nada a ver, nada a ver. Eu cozinhava com 12 anos para meu pai, Tá. para agradar meu pai. E assim, eu não convivi com minha mãe, né? Desde pequenininha, desde 4 anos de idade. Então, eu sempre dizia assim, e as pessoas levam muito isso para o lugar, tipo, quem é a mulher que te inspirou? Até nas entrevistas todas, nas coisas Certo. todas. E eu sempre dizia assim, não é mulher, meu pai. Porque eu gostava dele elogiar. E pai, tinha uma coisa que ele dizia assim, Narinha, sua comida é uma delícia, mas você gasta muito. Porque pai... E você gasta muito. Eu, meu pai, para ficar gostosa. Só que recentemente, eu, como você usou um termo que eu acho massa, ressignifiquei minha vida em torno da minha mãe, né? Tá. Muito recentemente. Reuni, nós somos uma família só de mulheres. Somos 3 filhas, 4 netas, e eu fiz um encontro, né, de nós 7 no Chile. Né? Através, inclusive, chique, do hein, trabalho. Nara? Tá através chique, do hein? trabalho com a Latam. Eu queixei, eu falei assim, gente, eu tenho direito a quê? Aí eu quero uma viagem para o Chile para minha família toda. E aí a gente foi, se reencontrou, e era para um perdão para minha mãe, né? E aí... Que legal. Então, todas as 3 filhas carregavam essa dor. Todas. Ok. E aí eu cheguei e falei assim, aí eu comecei a procurar mais sobre a história dela, né? E eu soube que minha mãe, quando eu tinha, era uma pessoa muito, era autodidata. Minha mãe costurava, fazia doce, fazia bolos, fazia não sei o quê, os aniversários da gente, ela que fazia as fantasias, ela que fazia a comida. Então, assim, essa era... A típica Hoje mulher em dia eu retada. digo, hoje em dia eu digo que minha inspiração, independente de tudo, dela estar há muito tempo em outro, né, em outro lugar, e que creio que ela tá me vendo sempre, ela foi inspiração, né? É um DNA, sabe? Que veio. Ressignificaram? Essa viagem valeu? Muito. Que Todas nós, ressignificação muito. internacional, hein? Olha, menina, eu tô me ressignificando dentro do meu próprio quarto. Nara vai pro Chile, tá? Desculpa, querida. Naroca, tá. Aí, tá, então esse DNA da gastronomia vem de sua mãe. Eu acho que vem de minha mãe. Eu fui criada pela minha avó paterna, que era indígena. Minha avó cozinhava muito, mas não deixava a gente chegar perto das panelas dela. E coisas dela eu tenho hoje até no restaurante, né? Então, assim, aí nasceu comigo depois de um tempo, quando eu fui trabalhar. Eu fiquei desempregada um período, aí eu fui trabalhar numa empresa de alimentação industrial, né? E a gente tinha o direito de ter o ticket ou trazer a comida de casa e tal. E os meus colegas de trabalho, toda vez que eu abria a minha marmita no micro-ondas, o pessoal, você trouxe o que hoje? Porque ficava Tipo, aquela coisa claro, de sua marmita era a cheiro. mais gostosa de todas, com Gente, certeza. era incrível, Lu. E aí eu falei assim, gente, eu vou vender comida para vocês. Aí eu comecei a fazer a marmita do almoço dos meus colegas de trabalho. E nessa hora veio Deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma curiosidade que eu tenho com quem consegue essa química da cozinha. Você conseguia ter o discernimento que a sua comida era muito mais gostosa que a dos outros? Na época, não. Não? Não, na época não. Hoje eu entendo o que é, né? Mas na época não. E aí, quando nessa época veio a veia de marketing, que eu fazia o seguinte: como eu fazia faculdade à noite, como é que eu vou vender? Porque geralmente quando você pede a quentinha, você liga num dia, a pessoa fala, tem frango e tem peixe. Aí você escolhe, eu quero frango, de manhã cedo. Aí a pessoa vai e manda só marmita, né, pro escritório. Ainda é assim até hoje. Aí eu disse assim, gente, como é que eu vou fazer? Eu pegava as fotos da internet, mandava para meus amigos na linha que a gente tinha interna do escritório, quase 50 pessoas, um dia antes, 11h30, meia Pra hora ver quem antes do queria. almoço. Tá. Porque aí quando eles abriam o e-mail, que via aquela foto, amanhã vai ter isso, eu quero. Aí pedia. Aí eu ia, Gente, você já ia no gatilho da fome. já ia no gatilho da fome.
E aí eu ia para casa, ia para Instinto? faculdade. Instinto? Eu acho que é uma pequena veia de marketing. Tá, genial, E incrível. aí eu ia para casa, ia para faculdade, trabalhava, fazia a comida de noite, às vezes até de madrugada, e no outro dia eu ia para o trabalho com as minhas quentinhas. E esse trabalho era de quem, Nara? Na Lemos Passos, Lemos Passos é uma empresa, né, conceituadíssima, conhecidíssima, que é de cozinha industrial. Eles faziam, na época, todos os presídios do estado da Bahia, indústrias, eles montavam cozinhas industriais dentro das empresas para poder fazer a comida dos funcionários, entendeu? Tá, então lá você começou a vender suas quentinhas. Vendi minhas quentinhas. Aí eu fui no Chile levar minha sobrinha, quando eu voltei desempregada, eu falei, não, vou Tu vender já gosta do marmita. Chile, né? Eu tenho família lá. Minha irmã mora mais há 20 Ah, anos no Santiago, mas só fui Ah, 3 legal. vezes. Só fui Certo. 3 vezes. Tá. E aí, quando eu voltei desempregada, eu fui fazer marmita. Tipo assim, Ivete Sangalo, sabe? Sei. E aí? Fiquei 1 ano e pouco fazendo marmita, depois voltei para o mercado, né, normal, com CLT. Tá, você fazia marmita e como é que você batia porta a porta? Como é que você fazia seu Não, marketing? Como é que você divulgava sua marca? eu procurei as empresas que eu trabalhei em Salvador. Era pouca, tipo assim, 3, 4, e forneci para a família de Ademar Lemos, forneci para Ademazinho, na casa dele, na casa de Paulinho, da mãe deles, da irmã deles, que até já é falecida, Denise. Aí fornecia para eles na casa deles, fornecia para as empresas, entendeu? E era fazendo a comida, ligava para dizer qual era o prato. E aí entregava as marmitas. Fiquei 1 ano e pouco fazendo isso. Depois disso você vai Aí pra depois onde? disso eu fui para Angola, passei 2 anos lá como professora mesmo. De quê, gente? Professora da minha área de administração. Ok. Em curso técnico, né? A gente tinha que treinar professores angolanos. Passei 2 anos, voltei. Trabalhei na Fórum, na parte administrativa das lojas Fórum, em shopping. E aí foi da Fórum, aí fui administrar um condomínio em Alphaville, né? E aí foi quando surgiu de Janela. Eu falei assim, aí vamos abrir um cantinho aqui. O pai não tinha falecido, eu peguei minha herança, transformei, peguei a casa que ele, né, tinha em Piauí, vendi. Parte disso eu botei para abrir o de Janela, a portinha da gente com as mesinhas de plástico, tudo comprado, usado, que nem sua blusa. Certo. E aí abri a portinha, pronto. E hoje é isso. Eu sou super a favor, tá? Eu sou super a favor do consumo consciente. Ah, eu também sou. Eu também Super. amei essa blusa. Você amou, já tá Amei. dada, já tem Eu sou dono. fã de Frida Kahlo também. Se não, poderia ser sua, mas já tem dono. Eu acho que não caberia. Despedida. Despeçam-se de Frida no meu corpo, porque ela agora vai passar para outra pessoa. Pronto, Naroca. Aí você sai disso tudo e vamos lá. Como é que uma pessoa abre um restaurante, sendo que você saiu da Fórum, mas você então nunca deixou a gastronomia de lado? Nunca, nunca. Eu gostava de cozinhar em casa. E o de Janela, quando nasceu, a história era o seguinte: eu fazia farras lá em casa, né? Com meu ex-marido, na casa que a gente morava, com o Luciano, para os amigos irem. Aí eu sempre dizia: ó, vocês trazem a bebida, que eu faço a comida. A gente fazia 20, 25 pessoas lá em casa. Aí a casa, lá na Saúde, que é a mesma casa, né? Aí tinha a casa de esquina, tinha várias janelas e tal. E o pessoal, em vez de dar a volta, meu primo que inventou isso, de entrar pela porta da frente, pulava a janela para entrar lá em casa. Que a janela baixinha, ele botava um pé, o outro já estava dentro. E aí, tipo assim, dava calor, a casa quente, o pessoal saía pela janela, aí passava prato, passava cerveja. A gente era farra, não era restaurante, eu não vendia comida pela janela. O pessoal brasileiro, você vendia comida pela janela? Não, gente, eu não vendia Nara, comida me pela diga uma janela. coisa, a casa que você fazia farra, que tinha uma janela que todo mundo pulava e entrava e era o portal de vocês, era ali no restaurante onde a gente vai hoje? É ali, é a casa da esquina. Que a gente tá que tem uma obra de Bel Borba na A que parede. vocês fazem a cozinha? É, Vocês atravessam lá, aquela casa, isso, tá de brincadeira. Exatamente. A cozinha da gente era ali. A cozinha, a sala, os quartos. Eu morei, o de Janela vai fazer 11 anos. Eu 4 anos que eu saí de lá. Esse tempo todo eu morei dentro do bar. O bar era dentro da minha casa. Tá, vem cá, bora. Calma, mulher empreendedora. De onde saiu essa coragem para falar, vou fazer um restaurante? É isso, aconteceu dessa história, né, do pessoal ir pra lá e fazer essa farra e tal. Aí quando ficou essa casa pra mim, eu falei assim, ó, a gente podia fazer alguma coisa pra investir isso, né? De repente botar um barzinho pra ser uma segunda renda. Eu trabalhava fora, ainda fiquei 3 anos trabalhando fora quando o de Janela abriu. O Luciano trabalhava fora, eu só abria à noite. Comecei quinta e sexta. Depois aumentou pro sábado. Eu chegava do trabalho, eu ia pra cozinha, eu ia fazer mercado, fazer compra de manhã cedo. E abrir, era para ser uma renda a mais. Só que com 7 meses, a gente entrou já no concurso. Quando que nasceu de Janela? 2013. 13 de junho de 2013, dia de Santo Antônio. Por coincidência. Tá. Porque era uma quinta-feira, eu nem liguei uma coisa com a outra. E era dia de Santo Antônio, dia de Ogum. E foi o dia que de Janela nasceu. Tá. E qual foi sua estratégia de divulgação? Você me contou que quando você era da empresa, você mandava e-mail 11 e pouca da manhã do dia anterior para já ser na hora da fome, para todo mundo aceitar, no dia seguinte você vender quentinha.
Eu tenho duas curiosidades. De janela, de onde veio? Eu tô querendo desvendar a sua cabeça marqueteira, de comunicação, porque ela é boa. E sem estudo. Então, eu quero... Pois de onde vem o de janela? Na verdade, quando tinha essa história de pular a janela, quando eu comentei com meu primo, a gente vai abrir um barzinho e eu vou botar o nome Boteco da Janela. Aí ele falou assim, bota de com I, que é mais chique. Pronto. Aí nasceu de Janela. Boteco de Janela, que era o primeiro nome. Hoje é de Janela Gastronomia, mas era Boteco de Janela. Por conta disso, porque o pessoal pulava a janela. Lá em casa só. Ok. Entendeu? Com a comida, com a bebida, na farra. Tá, valeu, primo! Ficou massa de janela. Pois é. E aí, monta-se o restaurante. Como é que você vai divulgar para no dia 13 de junho de 2013 nascer? Eu pensei assim, de atender meus amigos e o bairro. Tá. Que já ia fazer farra em sua casa, você só não ganhava dinheiro. Não ganhava dinheiro, meus amigos do bairro. 25 pessoas, tá bom. Quando a gente abriu, eu tive a ideia de fazer um cardápio que era uma janela que abria. Eu tirei a foto da janela onde a gente pulava. Era uma janela que abria. E aí o pessoal do bairro começou a comentar, aquele barzinho, só que era uma coisa, tipo assim, era tudo usado, freezer usado, mesa usada, né? Mas só que aí era uma coisa tão arrumadinha que o pessoal já dizia assim, deve ser caro, não vou. Então assim, as pessoas do bairro, para reconhecer o de janela, demorou. Para frequentar, inclusive. Tem gente que fala assim, eu já morei aqui nesse bairro, alguém não sei aonde me trouxe aqui no de janela, porque hoje está, né, conhecido. Mas assim, as pessoas do bairro não iam. Meus amigos, alguns e outros pararam de ir porque sentia falta da minha presença perto. Olha que coisa louca. Eu não estava mais tão na farra com eles, na balbúrdia. Trabalhando, então deixaram de ir. E aí, com 7 meses, eu chamei Dalton, que é do Panela de Bairro. Dalton era vizinho da gente. Eu falei assim, vou te mostrar uma coisa. Aí tava a obra, né, começando. Eu quero fazer aquele concurso do Comida de Boteco. Ele fez, Nara, para isso acontecer, tem que ter uns 2 anos funcionando e tal. Eu fiz, sério, por quê, gente? Aí ficou aquilo no ar. Com 7 meses funcionando, o Dalton foi lá, levou o pessoal da Comida de Boteco. Aí o pessoal experimentou a comida e me convidou. Eu participei 4 anos do Comida de Boteco. Então, assim, eu acho que foi para começar a divulgar foi isso, porque as pessoas ficam loucas para ir, né? Conhecer os bares, a comida e tal, votar, não sei o que e tal. Então, assim, pra gente, o Comida de Boteco foi um pontapé bem legal lá no início. Legal, porque essa é uma marca baiana, né? Exato. Comida de boteco ainda existe. Existe, é uma marca mineira. Mineira. Mas existe, hoje em dia, antes era só Minas, depois tinha Minas Bahia, hoje em dia em vários estados, entendeu? Virou uma coisa nacional. Tá, né? Legal. Olha só, mulheres, donas de restaurantes que estão começando agora ou que já começaram e precisam de visibilidade. Dica de Nara Amaral, mulher que entende de tudo, proprietária de janela, dizendo comida de boteco. Foi uma ferramenta que ajudou muito na visibilidade do restaurante dela. Então, pega isso aí para você, certo? Exatamente. Legal. Depois a gente participou do Panela de Bairro, né, com o próprio Dalton, e na TV e tal, na TV Bahia, e aí a gente ganhou, que eu fiquei enlouquecida na época. Eu morava mesmo dentro do restaurante. Eu lembro que eu tinha uma cadeira dessas de bar, de plástico, que eu ficava no computador, porque era voto, não era você ir lá, era votando na internet. Você voltando para si mesma. Mulher, eu fiquei com isso aqui assado, sabe que é toda assada? Eu disse, gente, de ficar de manhã e de noite concorrendo, né? Eram 3 lugares com 3 pratos, e quem estava concorrendo na época comigo, você vai lembrar, claro, né? Dinei também deve conhecer, o menino do Galo, que era de Umbanda, que era da Boquinha da Garrafa, aquela música Boquinha da Garrafa. Mas não lembro o nome dele. Pois é, de Umbanda, né? Tinha um negócio de um galo nas 7 portas. E de Umbanda fazia caruru, ele faz caruru de 7 mil quiabos, eu acho, 70 mil quiabos, sei lá, uma coisa com 7. Sim. E aí, falei, gente, vai ser muito difícil concorrer com esse cara, né? O cara do samba, o cara conhecido, a banda foi conhecida, a música conhecida. Aí começou, quando começou, aí o pessoal, minha turma fazia assim, o Galo tá acordado, bora votar, bora votar. Gente de Brasília, eu tinha votado da África, o pessoal de Angola, gente de Portugal, que eu tinha conhecido na viagem, todo mundo enlouquecido votando. Aí ele subia, eu descia, aí eu subia, ele descia. Tanto é que no último momento, Dalton me falou assim, Dinho ligou pra gente e falou assim, eu tô em Minas fazendo um show, em Recife fazendo um show, mas a gente tá na frente, mas no dia, porque ia ser ao vivo, no dia da premiação eu vou estar aí. Aí ele respondeu, calma, Dinho, porque ainda vai terminar e tal, tem um tal horário, um tal dia antes. Resultado, nós ganhamos. Você passou. Passei o galo. Genial. Então você contou também com a galera que te apoiou no seu Exatamente. sonho. Como é importante a gente ter uma galera que apoia a gente no sonho. Muito, muito, muito. Quem apoia hoje você no seu sonho? Hoje eu tenho climigos, né? Você tem o quê? Climigos. O que é climigos? Clientes que viraram amigos. Legal. Então, assim, é o que eu estava contando, né, antes da casa que a gente, né, tem lá para eventos, que era o provisório. Tem uma assinatura de Vicky Muniz. Vicky, assim, é um amor. Gente, você conhece Vicky Muniz? Vicky Malu. Você. Ai, Jesus, olha, eu acho ele um artista fenomenal. Eu amo documentário, por ser jornalista. Sim. É um grande problema na minha casa, que meu marido só quer assistir Bang Bang Tiroteio.
E eu coloco ele para assistir documentário. Aham. E foi o primeiro, um dos poucos documentários que ele olhou e falou: que coisa incrível. Ele se apaixonou, é uma história incrível, lixo extraordinário. Assistam, assistam. E eu coloquei meus filhos pequenos para assistirem, porque eles estavam dando reciclagem na escola. Eu falei: vocês vão assistir isso aqui. Cara, meus filhos conhecem quem é Vic Muniz. Vic Muniz, você é conhecido na minha casa. Você é um fenômeno na minha casa. A gente acha seu trabalho incrível. Você é um artista, assim, que eu tiro um chapéu. Fenomenal, maravilhoso. E esse documentário, quem não assistiu, por favor, assista. Li Extraordinário, maravilhoso. Que bom. Onde é que você conheceu o Vic Muniz, gente? No de janela. É sobre isso que eu estou falando. Sobre quem é que te apoia hoje? São os meus inimigos, né? Eu tenho um sócio hoje, né? Antônio foi meu cliente. Primeiro dia que Antônio teve no de janela, a gente saiu, fechou o bar juntos para comer espetinho lá no bairro, né? Que no de janela, lá na Saúde tem os barzinhos de espetinho e tal. E hoje é meu irmão, irmão para a vida toda, assim. E é ele, a família dele. Então, assim, são essas pessoas hoje que me apoiam, né? É uma gama de gente assim, que não posso nem ficar citando o nome, porque é Para tanta um não ficar gente. chateado. Não, e é tanta história. Ontem mesmo eu estava com o doutor Bina, que frequenta o de janela há 8 anos, sempre nos domingos, que é um médico, o doutor Bina já tem 85 anos, ele senta lá. Coisa linda. Eu tenho um clube no de janela, o Clube do Whisky, que eu chamo Clube do Whisky de um homem só. Porque só ele. Só seu Bina! O doutor Bina que tem lá a garrafa dele, você, é clube de um homem só, viu? Mas quando eu não tenho uísque, que alguém quer beber o uísque da marca que ele bebe, eu falo assim, ó, pode beber esse, porque ele senta aqui e bebe o uísque dele, então eu posso vender. E a gente tem esse acordo. Ó, se faltar o meu, eu posso vender o seu. Beleza, entendeu? Que legal. Então, assim, é isso, Lu. São essas, sabe? E são muitas conexões. Mesa de bar, num restaurante, com comida, em volta de comida. E você também tem uma energia muito gostosa, assim, despachada. Energia de gostosa. É! Você tem, fácil de chegar. Pois é. Eu vou registrar, eu conheci Nara há alguns anos atrás, porque Dinei, empresário de Cláudia Leite, contratou Nara para fazer o buffet, não é isso? Você fazia aquelas comidinhas gostosas Em ali. cima do trio, que eu não E a sabia na gente- época que o pessoal comia no trio. E a gente em cima do trio comendo gostoso. Gente, o que é isso aqui? Que negócio maravilhoso. E aí era Nara, há quantos anos atrás? Alguns anos atrás. Eu fiz o 4º ano com Cláudia agora, esse ano. Foi meu 4º trabalho com ela. Genial. E sou muito grata a isso também, né? Que bom. Então você acaba fazendo grandes conexões. Isso. E você aproveita dessas conexões também, porque você tem uma veia de comunicação muito boa. Essa vez já veio do meu pai. Meu pai era locutor a vida toda. Meu pai, paraplégico desde 2 anos de idade, paralisia infantil, mas a vida dele, sabe, foi pautada em muito respeito e tudo. E Painho não se formou jornalista, acho que seria um sonho dele, mas ele começou como radialista, que tinha uma voz muito linda. Sabe aquele serviço de alto-falante no interior, que tem aquelas bocas de alto-falante nos postos e tal? O Painho tinha lá em Piauí. Muito conhecido. Agora mesmo saiu um livro lá, contando a história de algumas celebridades de Piauí. E meu seu pai pai tá tá dentre lá. elas, tá? Que legal. Não vou falar agora o nome do escritor, mas é uma pessoa conhecida de Piauí. Se não falar o nome errado, não é. Mas assim, e Painho tinha isso. Painho era um comunicador nato. Painho trabalhou em rádio AM, rádio FM. Meu amor, então você foi uma mistura perfeita de DNA. Você pegou todo o talento da cozinha de sua mãe Isso. e pegou toda a parte de comunicação de seu pai e deu nessa mistura aí, indígena, o negócio, né? A louca do Bebê. quartinho. Maravilhosa. Naroca, e aí, como é que sai? Como é que você pega o de janela e expande para Latam, para jantar do presidente Lula? Como é que você chega nesses lugares? Fala um pouco de network, como é que você usa e como é que você faz isso? No verão de 2019, eu já tinha percebido que havia uma mudança, porque assim, vieram essas pessoas, né, do eixo Rio-São Paulo e tal, o verão da gente muito bombada e não sei o quê, e começou as pessoas frequentarem, né? Isso tem um nome, que eu acredito assim, foi uma das pessoas que eu chamo de padrinho até hoje, Pedro Torinho. Porque Dão. Pedro, Dão, exatamente. Dão. Então, assim, foi uma das pessoas. Tem várias pessoas, eu quero sempre estar dizendo que eu lembro de todas, eu lembro das carinhas, eu lembro do lugar que sentava, eu lembro do prato que gostava. Eu tive um cardápio até ano passado que tinha o nome das pessoas, eu gosto de homenagear. Mas, assim, Pedro, na época, ele visitou, e ele é uma pessoa muito bem relacionada, né, nesse eixo Rio-São Paulo, né, Bahia. E aí ele começou a divulgar as pessoas. E as pessoas começaram a chegar. Inclusive, eu não sei ao certo, mas acho que Vicky, Malu e Pedro Igor, que é sócio de Malu, foram também por indicação de Pedro, Toninho. E aí eu lembro muito bem que nesse verão de 2019, foi antes da pandemia, né, que tava esse boom todo, o pessoal chegar de Moreré, surgindo um monte de ilha, de praias, né? Moreré, não sei o quê, tem outra, eu esqueci o nome da outra, todo mundo ia. E aí, um certo domingo, o pessoal chegava, assim, tipo, 10, 15 pessoas, e, Pedro Toninho mandou a gente aqui, não sei o que e tal. Bom, montou a mesa.
A terceira vez eu peguei e liguei para ela e falei assim, ô Peu, eu tenho um costume assim, fofo, que eu chamo todo mundo de cão, né? Mas é cão com K. Eu falo assim, com K porque é cão carinhoso, não é cão com C, de cão demônio, cão cachorro. É cão com K. E aí, ô cão, você tá onde? Aí ele fez, oi Narinha, tô em casa. Falei, fazendo o quê? Lendo um livro. Tu vai vir aqui no de janela hoje? Ele fez assim, hoje não, que eu tenho um compromisso. Fez, então para de mandar a gente pra cá, inferno, não tem mais lugar pra ninguém sentar. Ele se pocou de dar risada. Pare, seu louco! E assim, ó, estou lotada. Aí foi um verão intensão pra gente, né? Aí, pronto, para o verão, eu viajei de férias pro Rio e tal. Já no Rio já estava acontecendo a situação da Covid. E foi quando a gente voltou e começou aquela loucura toda, né? De Covid, Como é da que você fez pandemia. na pandemia? Como é que você deu jeito? Como é que você rebolou? Mulher, foi uma loucura. No início, tipo, fecha tudo. E agora, como é que fecha tudo, gente? Cheio de funcionário. Então, a minha sorte, assim... Quantos funcionários você tem hoje? Hoje eu tenho 12 funcionários, mas nos finais de semana com extras e tal, chega a época que chega a 25, né? E aí, como é que faz? Mas a maioria dos meus funcionários eram estudantes, era o pessoal que fazia extra, porque era mais final de semana, muita gente do interior, as pessoas, né, foram, fiquei com uma turma pequena e peguei mais o pessoal de cozinha. Fazer o quê? Marmita, né? Voltou pra marmita. Voltei. Tá. Voltei aquela história da marmita, mas era uma coisa muito difícil, porque a gente não tinha mais costume, eu não usava delivery, porque minha cozinha não suportava delivery, então era, sabe, só restaurante. Bora se reinventar. Nessa época eu criei um grupo chamado Cozinha Aberta Bahia, que inclusive está meio parado, mas existe um Instagram e existe um grupo de WhatsApp. Somos hoje, acho que quase 90. E a gente ficava nesse grupo tentando se ajudar. Eu falei, gente, vamos fazer alguma coisa. Vamos não sei o quê, vamos comprar comida de cada um. Eu ficava enlouquecida. Até hoje eu lembro o Ronaldo do Barravento mesmo. O Ronaldo um dia me ligou 3 horas da manhã. Narinha, como é que você está fazendo as embalagens dos seus congelados? Que nessa época eu estava fazendo congelado. Imagine eu dar orientação ao Ronaldo do Barravento. Imagina. Né? Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente conversa. Ô, Tony, por favor, procura no Instagram o Di Janela, DI Janela. Põe aqui na tela pra gente, pra quem não conhece, quem não for de Salvador. Quem for de Salvador não conhece, por favor, esse final de semana. E quem não for de Salvador, ponto turístico, pode ir, porque você não vai se arrepender. Ela diz que faz 1000 coisas deliciosas e a gente só fala da cestinha de pastel. Ah, amor, pode pedir de entrada, como é o nome? Cestinha de pastel? Cestinha de pastel. Cestinha de pastel. Ah, para. Você come 10 assim, bota na boca igual a MM, é uma loucura. Doida. Vai. E aí, Lu, veio... Aí a gente pegou no grupo Valesca Marinho, né? Maravilhosa também. Eu amo. Tava fazendo uma campanha de comida pra gente juntar a turma e fazer uma comidona na cozinha dela, né? Que ela tinha acabado de inaugurar uma cozinha. Jesus. E teve que também, né, dar um passo para trás para fazer para pessoas de rua, né? E aí a gente se juntou, ela botava no grupo, quem pode vir e tal. Aí teve um dia que se juntou eu, Valesca, Dani do Bolos das Meninas e Rosana Lins, que era La Máxima. Nós 4 para fazer essa comida de rua. Só que a gente teve uma sintonia tão grande que a gente vamos fazer alguma coisa, tipo assim, vamos fazer alguma coisa para a gente poder se ajudar e tal. Eu botei no grupo, gente, vamos cada um fazer um produto e que todo mundo compra. E Rosana, no outro dia, fez, Narinha, eu não dormi pensando na sua ideia ontem. Como é que a gente vai comprar? Nós somos 110. Como é que eu vou comprar 109 produtos do pessoal do grupo assim? Eu vou ficar falida, a gente não tem dinheiro para nada e tal. Vamos repensar essa ideia. Aí a gente se juntou para repensar. Aí criamos um grupo chamado 4 Cozinhas. Tá. O que a gente fazia? A gente pegava nossas redes sociais, lançava um cardápio no domingo, cada uma tinha que oferecer 3 pratos, né? E aí você tinha a obrigação de comprar, no mínimo, 4 pratos congelados. Você fazia o pedido, pagava. Aí na quinta-feira a gente se reunia para entregar. A gente fazia cada uma na sua cozinha, os seus pratos, os seus pedidos, contava, né, quantos pratos e tal. A gente fazia a comida, se reunia na quinta-feira para poder fazer as embalagens e mandar entregar na casa dos clientes. Nossa, isso foi um boom. Pensa assim, o pessoal que estava indo para a linha verde, né, ficar e tal, nas casas de praia, compravam os kits, assim, tipo assim, 16 pratos, 20 e tantos pratos, para poder ter a comida toda congeladinha. Imagine, comida minha, de Valesca, de Rosana. Sucesso. Das meninas, né? Podendo estar na mesa de sua casa a qualquer hora do dia, que chique, maravilhoso. E aí aconteceu da gente, tipo assim, o pessoal começou a procurar a gente, os chefes, e a gente começou a criar o chefe convidado. Na época, Rosa Guerra foi uma das convidadas, com Larry Querri, Fabrício Lemos, premiadíssimo. Larry Querri, você falou de um lugar que eu pensei essa semana, eu falei, meu Deus, como é que esse lugar fecha? Porque eu também era apaixonada por aquela comida maravilhosa. Maravilhosa. Fabrício fez uma vez de convidado. Fabrício, né? Generosíssimo Fabrício. Sou fã, ele de Lise. Morchon, da taperia. Então, assim, a gente começou a chamar chefes convidados e, além dos nossos pratos, oferecia o prato do chefe convidado. No de Fabrício, a gente chegou a vender 60 kits.
60 kits de vários pratos. Então, assim, eu digo que essa ideia, na época, foi o que segurou a onda da gente financeiramente. Tá, então você trouxe um negócio bacana que é a colaboração. A gente tá falando muito hoje de transbordar no outro, né? Não é? Pois é. E isso me remeteu agora, tipo, como a gente precisa do outro, né? A gente falou do Precisa, olhar do ninguém vive outro. só, né? Ninguém vive só. Que bom. E hoje vocês têm algum projeto junto, não? Cada um no seu e vamos Olha que seguindo? interessante. Tem 15 dias que eu mandei uma mensagem para as meninas. Aí o que aconteceu? Valesca, quando a pandemia passou, Valesca, né, começou a fazer os buffets dela maravilhosos, os eventos e tal, a cozinha dela ocupada, ela saiu do grupo. E aí entrou a Ana Robéria, que é do Bela Bistrô, né, Aninha. A gente botou, porque 4 cozinhas, então, tipo assim, a gente botou para poder, né, colocar outra pessoa. E a Aninha era uma queridona nossa. A gente convidou a Aninha. Pronto, a Aninha entrou. E isso, assim, aí passou a pandemia, veio essa loucura toda, cada um com sua história, sua vida. Tem 15 dias que eu mandei uma mensagem no grupo. Nós somos agora 5 cozinhas. Porque a Valesca voltou. Falei, gente, bora fazer de Eu novo. sou sua boca pra vocês, olha Ó, aí. isso é um spoiler, viu? Maravilhoso, 5 cozinhas. Eu sou a boca das 5 cozinhas. De Janela, esse é o Instagram, @de_janela, baixa aí, Tony. É. De Underline, Janela, a underline gastronomia. Isso. Genial. Olha isso aqui, ó, Naroca bonita, com o dedê na mão. Ó, de Janela, sua logo é linda também, muito autêntica. Muito autêntica. Gente, isso aqui é um sonho, isso aqui é um pedaço de Bahia. Aí o prato que eu servi na posse do Lula foi aquele ali da direita. Esse aqui, Isso, que é a casquinha de castanha, de caju com farofa de licuri. e a gente jogando casca de castanha de caju fora. Tá. Naroca, vamos falar disso? Como é que você chegou? Como é que chega essa oportunidade para você de fazer o jantar do presidente? Ai, Lu, tipo assim, em primeiro lugar, eu sou muito abençoada. E a gente falou lá atrás sobre essa coisa da comida, né? O que é que faz acontecer. Hoje em dia, eu estou muito mais voltada para a espiritualidade, a minha espiritualidade, o que eu acredito. Então, às vezes, essa semana eu tive num encontro com chefes que eu falei assim, gente, isso é bruxaria, né? É bruxaria, é macumba, é dom, é uma coisa que vem de dentro, né? Quando mais você é autodidata, não fez curso, não fez nada, e isso surge. Então, assim, surgem muitas oportunidades, né? Você falou sobre não, o prato Mas da você posse, acredita então, que surgem muitas oportunidades porque você está exatamente onde você precisa estar? com Fazendo certeza. o que você veio fazer? Com certeza, com Não era no certeza. hospital. Não, não era. E não, e houve momentos de eu tenho, não sei se acontece muito. Eu acho que você também é uma pessoa muito iluminada. A gente percebe isso no seu olhar, no seu sorriso. Você sorri com os olhos, inclusive. E assim, sempre surge na minha vida alguém que fala assim, ó, você tem que fazer não sei o que lá. É? Sua família, é não sei o que lá. Sabe aquelas Que coisas te do dá, nada? Não, você tá te num dá bar, recados do pessoa céu. pega na mão, na sua mão e fala assim, ó, você tá no lugar certo, você fez aquilo, vai acontecer isso e isso na sua vida. Comigo acontece muito e sempre, e desde muitos anos atrás. Teve uma pessoa que eu lembro até hoje, que ele falou assim, ó, você tem que fazer na sua vida o que você se propôs a fazer antes de nascer. Uau, que forte. E hoje eu faço esse link. Na época, não. Na época eu trabalhava aqui, já em Salvador, na assistência médica, mas era garçonete no restaurante de uma amiga minha. Essa pessoa ia para lá jantar e toda vez ele via e me dizia uma coisa. Você sabe- Hoje eu acho que é isso. Você sabe o que aconteceu comigo uma vez? Você me lembrou um negócio que eu nem lembrava. Eu tinha lá meus 21 anos e eu estava num barzinho daqui de Salvador chamado Boêmia. Lembra? Ali na Barra? Lembro. Na rua, assim, e era aberto naquela época. Passou uma pessoa na rua, olhou para mim e fez assim: Você vai morar em 2 lugares. E eu falei: gente, no meio de uma rosca, como assim uma pessoa na rua olhando para mim dizendo que eu vou morar em 2 lugares? Eu já estava planejando morar fora, fazer intercâmbio para morar nos Estados Unidos. E estava quase tudo certo. Aí a pessoa virou, não me lembro se era homem ou mulher, não me lembro de nada agora, mas a pessoa vira para mim e faz assim: você vai morar em 2 lugares. Mas primeiro, você não vai morar em outro país. Primeiro você vai morar dentro do Brasil, em outro estado, e depois você vai se mudar de país. Aí eu falei: meu Deus, que outro estado? De onde ele está tirando essa ideia? Nunca tive nem vontade, nem... Você acredita que eu fui morar no Rio de Janeiro? Fiquei lá quase por 2 anos. Depois eu voltei para Salvador, peguei meus panos de bunda e fui morar nos Estados Unidos. Aconteceu exatamente do jeito que aquela criatura me disse. Exatamente. Valene. Pois é, Pois isso. acontece. Aconteceu. Me lembrei agora disso. E comigo, assim, acontece sempre. E aí surgem as oportunidades, né? Antes da posse de Lula, né? Antes de fazer a comida do presidente, teve também uma coisa bem legal. Eu fui convidada para fazer uma campanha só de mulheres com a Stella Artois, né? Chique. Que era o que... Chique, hein, Nara? Não,
esse aí até acho que não tá muito divulgado, mas assim, foi uma coisa super linda, porque a gente tinha aqui, eles estavam querendo mostrar uma pesquisa que foi feita, que de 100%, 17% de mulheres são premiadas por gastronomia. Tá. Todo o restante, Tudo homens, homem. tudo homem. E eles estavam querendo trazer a mulher para esse cenário. E- Engraçado que até na gastronomia, onde dizem que lugar de mulher é na cozinha, a gente tem apenas 17% das mulheres sendo premiadas. Tudo bom, Brasil? Vamos resolver isso, meus lindos? E aí né, eles criaram um slogan que era, meu inglês é péssimo, mas era tipo assim, Chama I love you. a campanha The books on the The table. Books on the Table, a campanha era Uncomfortable Food. Uncomfortable. Aí, fala. Uncomfortable food. Tá. Pois. Comida a gente- desconfortável. E a gente tinha que dizer qual era o desconforto da gente na cozinha, né? Cada uma criar um prato com desconforto na cozinha. E foi esse prato também que eu servi, foi a casquinha de castanha. E meu desconforto Gente, era... peraí, calma. A cabeça já saiu de todos os lugares, a gaveta tá tudo aberta aqui. Preciso voltar. Jantar de Lula. Mas é isso, a Estela foi antes, para seguir a sequência. Eu Para só me corta, junto com mulher doida nessa mesa. É um negócio impressionante. Para corta, fui Para convidada, aí tinha Bela Gil, tinha Kátia Barbosa, assim, mulheres maravilhosas do Brasil todo, Tá. e o meu desconforto foi esse, de, tipo assim, não ter uma formação acadêmica na área, né, e tá despontando como chefe de cozinha. Certo. E acho que foi só um jantar em São Paulo pra gente apresentar a campanha, e Quem te levou pra lá? na época, eu não lembro. Quem abriu essa porta pra Mas você? Eu acho que foi o pessoal da Estela Artois, porque a gente Tá. já vinha trabalhando com a Ambev, que é a detetora da Estela. E aí nós fomos para lá e foi uma campanha publicitária. Nesse mesmo final de semana que a gente foi, eu participei do encontro com Patrícia Poeta, eu e Kátia Barbosa, e a campanha publicitária ganhou um prêmio em Cannes de publicidade. Né? Então, assim, isso não foi muito divulgado, porque eu acho que é uma coisa muito assim, interna de campanha da marca, da cerveja. Não... E aí, depois disso, aí lá eu tive com Bela. Bela Gil já era minha cliente no de Janela. Sim. Né? Bela já, né, da família Gil é que mais frequenta, inclusive. Aí Bela já tinha ido lá, e depois dessa campanha veio o convite para a posse do presidente. Né? Que ela mandou uma mensagem, ela fez um grupo, aí ela falou, Narinha, a história foi o seguinte, Janja chamou ela para fazer o jantar, e aí queria ideias, e ela sugeriu queria um jantar com brasilidade. Tá. Aí ela foi e deu a ideia de chamar chefes Sabores. brasileiros para fazer um prato. E aí ela botou no grupo, ó, quem quiser pode mandar a receita, o cerimonial lá faz, mandar comida congelada de avião, ou vir fazer. Por ordem alfabética, que meu nome é Zunara, por ordem alfabética, Zunara, por ordem alfabética, eu fui a primeira a levantar. Aí Bela falou, Narinha, só que assim, eles não vão custear nada, assim, a gente vai para oferecer e tal. Eu falei, amor, me viro, eu vou. Genial. Aí pronto, depois disso só eu e Kátia que nos oferecemos, aí acho que, né, eles repensaram, a gente ganhou passagem, hospedagem e tal, você pode mandar receita, pode mandar comida congelada, pode ir lá fazer. Eu levantei meu braço, foi a primeira, eu quero ir fazer. Né? E aí, custeei e tal, não sei o quê, e fui pra lá fazer. Aí eu tive a possibilidade, como eu fui 2 dias antes, que um climigo meu me ofereceu o hotel 2 dias antes para me mostrar Brasília, cheguei na cozinha, fiz minha comida, botei no freezer e fui curtir Brasília. Conheci vários restaurantes, amei. Se comi muito bem lá. Tá, vem cá, vou fazer pergunta de curiosa. Não dizem que comida na hora é muito mais gostoso do que comida congelada? Ou é fake? É lenda, é fake também. Viu, Dinei Azevedo, meu marido? Viu? Não me encha mais, não. Comida congelada é tão boa quanto. Vou dar aula, vou dar. Ah, que nada. Eu faço negócio congelado. A comida é congelada. É, É congelada, é maravilhosa? É maravilhosa. Né? Ah. Tem gente que fala assim, ó, nossa, peixe do dia, peixe fresco. O peixe, às vezes, não é do dia, porque você não vai lá no mar, você não vai no pescador, você não traz o peixe da hora, você não leva o peixe pra cozinha. Então, assim, pra mim é Oxi. lenda. Pra mim é lenda. Não tem como você fazer tudo no dia e botar tudo fresco. Esqueça. Sei. Tá. Aí, fiz a comida, botei lá e tal. E foi muito engraçado que teve um rolê, porque tinha um show depois e tal. E eu cheguei lá com minha malinha, no dia da posse, cheguei com minha malinha. Peraí, você fez essa comida onde? Em que cozinha? Eu fiz na cozinha do palácio. Que chique. É, Como você é chique. cozinhei. Tirou várias fotos? Tem fotos até. Chique. Tem até no meu Instagram, tem. Depois Você botar não meu. olhava e falava assim, mãe, tô na Globo, não? Tipo, onde é que eu tô? Não, mulher, você não sabe o que aconteceu. Eu ganhei, você sabe Carol Souza, da Vila Forma? Sei, Carol tem uma claro. empresa, ninguém sabe que ela tem uma empresa, ou ela não divulga tanto, de uniformes. Que Não Carol sabia. é doida, né? Carol pinta, Carol desenha, Carol canta. Não canta. E aí Querida. ela me deu de presente uma doma. Uma doma vermelha, mandou gravar meu nome e tal. Aí eu levei minha malinha. Aí, Kátia, pra que essa malinha? Eu fiz, amor, eu tenho muda de roupa pra trocar pra cada momento. Então eu tava de Meninos Rei na hora da posse. Chique.
Aí eu vesti minha doma vermelha na hora da festa, do jantar, e depois eu vesti minha roupa de piriguete pra festa, que era toda né, aquela coisa de show, não sei o que e tal. Aí quando eu vesti minha roupa com o meu nome, e a gente passou... A vermelha, a doma. A doma. Aí eu com Bela passeando, a gente vendo Bela chegou, com o marido dela, a gente ficou dando um rolê né, no meio do pessoal, nos convidados. Aí o pessoal olhava pra mim e falava assim, nossa, você é chefe? Aí eu sou. O jantar tá maravilhoso, tá demais. Eu fazia, obrigada. O jantar, o pessoal tava dando do todo, né? Um buffet de trocentos pratos, eu só fiz um. Mas eu ia dizer, na hora de explicar que Chico não era Francisco, pare. Obrigada, gostou? Ai, meu Deus do céu, Entendeu? tá. Aí pronto, aí né, ficou essa máxima pra minha história, né? Vem cá, agora por que você escolheu fazer um prato justamente o uncomfortable, o que te deixava desconfortável na cozinha? Porque é um prato que eu me sinto feliz, porque é um prato que eu criei. Porque Tá. tem coisas que você reinventa. Fala aí o prato. É uma casquinha, na verdade é uma moqueca de castanha de caju, que eu sirvo com uma farofa de licuri, né? E tem lá no de janela, Tem óbvio. lá na janela sempre, eu faço em eventos e tal. Porque é um prato que é totalmente vegano e que as pessoas comem. Acreditam que tem proteína. Eu já tive que convencer clientes de que não tem frutos do mar, para poder, pessoa que é alérgica e tal. E que traz um sabor, assim, as pessoas comem e amam, e, sabe? Então, assim, eu acho que é um prato que me assina. Tá. Porque é um prato... Eu não sou uma cozinheira só de muqueca, só de dendê. Mas é um prato que tem o dendê da Bahia. É um prato que tem um produto que às vezes que as pessoas não conhecem, que é o licuri, que é uma coisa que é muito nossa, nordestina. Menina, provei um geladinho de licuri semana passada, achei incrível. Maravilhoso. Então, assim, eu acho que é aquela coisa da cozinheira criadora, sabe? Tá, Nara, como foi que você caiu na comida baiana? Poderia ser qualquer coisa, ou sempre foi seu fraco? Não, o meu forte sempre foi frutos do mar. Eu nunca gostei muito de fazer carne. Carne que eu digo assim, carne assada, picanha, aquelas carnes. Eu gosto de comidona. Eu gosto de cozido, sarapatel, feijoada, sabe? Cozido, meu prato preferido. Pois cozido. rabada. Tem cozido lá não de janela? Não. Um dia de cozido? Não. Me diga um lugar em Salvador para eu comer um bom cozido. Agora. Gente, Apaixonada por assim, cozido. Você sabe que é famosa, a Ribeira é famosa por cozido na segunda-feira, né? Não sei. Pois é. Acabei de conhecer um lugar com um casal maravilhoso, Tiago, com o meu nome, meu Deus, do restaurante. Ai, perdão. Tem cozido. Aonde? Na Ribeira. Eu vou te mandar um WhatsApp, você vai me dar. Eu vou te dar. Vou bater lá. Maravilhoso. Em Tiago. Maravilhoso. Vai, Tiago. Depois, no final, eu vou tentar lembrar o nome do. Começar segunda-feira com cozido, hein? Nossa, eu amo. Eu amo também. Ontem eu ganhei de presente de Dr. Bina um cozido feito com peru. Delícia também. Porque eu adoro peru. Tá, vamos lá. Latam. Como é que chega a Latam? Pronto. Sim, aí você foi se jantar, foi um absurdo, foi maravilhoso. O que é que esse jantar repercutiu. trouxe pra você? De feedback, de retorno, de As reconhecimento? pessoas chegam, não é uma questão de política, não é uma questão da pessoa, é o presidente do Brasil, foi um momento assim super importante, porque eu estava fazendo um prato para o presidente do Brasil. E aí isso reverbera muito, porque isso está escrito na minha história, isso está nas divulgações que eu faço, e as pessoas chegam lá e falam, você já cozinhou na posse do presidente e tal, não sei o quê. Já. Então dá aquele, imagine, o presidente é a maior pessoa do Brasil e tal, nesse âmbito. Então assim, foi um reconhecimento muito grande. Né? Tá escrito na história da minha vida. Depois disso chegou Latam? Aí depois disso chegou Latam. Como, Nara? Como é que Depois bate? foi. Alô, Nara, oi, aqui do marketing da Latam. Como é isso? Um amigo meu, Germa Carmona, que era meu cliente, virou amigo, assim, um querido. Germa, ele hoje está consultor da Latam. E aí ele escreveu um projeto só de mulheres. O projeto é o seguinte, primeiro projeto, era um lugar só de mulheres, uma mulher, chefe de cozinha, as mulheres representando uma região do país. E ele escolheu Nara Amaral para representar o Nordeste. Eu fui a primeira chefe no projeto dele. E aí, Germa me ligou um dia, fez amiga, tem uma coisa legal para te contar, não sei o quê, estou fazendo um projeto e queria te convidar. Eu falei, mas eu quero ver, só te conto pessoalmente. Estou indo para ir tal dia, você está aí? Eu falei, estou. Germa sentou na janela. Toda vez que eu falo disso, eu emociono. Ele sentou na janela, me contou a história, o projeto, né, o que ele escreveu e tal, e a gente se acabou de chorar. Ele me abraçava, eu chorava, ele chorava. Emocionado com minha emoção. Você aceita? Eu fiz, claro, você tá louco. Aceito. E aí, dentro desse contrato, eu escrevi o prato ia ficar durante 3 meses sendo servido na classe executiva dos voos internacionais acima de 7 horas, né? E aí, por 3 meses, e aí eu ganhei, né, de contrapartida, um valor, e ganhei uma viagem internacional, né, de classe executiva para comer meu prato dentro, né, do avião. E aí foi nessa época que eu queixei, que eu sou pidona, aí eu pedi que eu queria também uma viagem, porque a Latam é do Chile, né?
uma viagem Ao para o Chile para juntar minhas Sua irmãs família. com minhas sobrinhas, a minha família, e eles aceitaram, e foi lindo. Inclusive, hoje tem uma dedicatória para mim, do vice-presidente da Latam, no LinkedIn dele, que ele conta essa história, porque ele, quando soube, ele ficou emocionado, que eu contei pessoalmente, inclusive. E aí, aceito, super, aí ficou, né? Tipo, foi divulgado. Mas só que assim, eles só divulgam onde sai, né? No eixo, são os voos saindo de Guarulhos e de Fortaleza. Então, teve toda uma mídia, eu tive minha foto, sabe aqueles totens de relógio? Sei, Na Vida gente. Paulista, e o pessoal tá passando na Paulista, vê minha foto, e mandava, né, pelo Instagram a foto, você tá aqui, não sei o quê, tá, aquela loucura. E foi muito legal. E aí o projeto foi reestruturado agora, eles pediram, foi um sucesso, pediram para a Germar refazer a história, né, contar de forma diferente. Como o projeto aconteceu em outros países, aí eles convidaram essas chefes dos outros países para fazer uma collab. E eles me colocaram de novo, você falou da história do Chile de novo, a chefe chilena, minha collab é com a chefe chilena, só que agora é o menu completo, vai ficar por 6 meses. Vá aprender logo o espanhol, minha filha. Esqueça o inglês e parta com o espanhol. Mas eu sou péssima com inglês. Em nenhuma vida minha eu falei inglês. Eu quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, aqui é uma mesa onde a gente tem a missão de inspirar mulheres, de transformar a vida da outra com a nossa história. E a sua história é muito inspiradora. Eu queria que você olhasse naquela câmera ali e falasse com mulheres que hoje pensam em ser chefes de cozinha e tem o pai, a mãe, o irmão, o namorado, o marido dizendo não vai dar em nada, chefe de cozinha vai morrer de fome. Por onde ela deve começar, o que é que ela deve fazer, o que é que ela não deve fazer, qual é o atalho diante dessa história rica que você traçou, qual é o atalho que você pode dar para ela seguir e prosperar? Eu acho o seguinte, existe essa máxima, né, que lugar da mulher é na cozinha, e eu reverbero isso todo lugar que eu vou. O lugar da mulher não é só na cozinha, a gente já sabe disso, né, já se fala muito disso hoje em dia. O lugar da mulher é onde ela quiser, mas a gente não está na cozinha só para cozinhar para filhos, para marido, para pai, para mãe. Se é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e você percebe que o outro se emociona com o que você faz, esse é o primeiro caminho. Quando você, né, faz uma comida que você vê que a pessoa se emociona, elogia com o coração. Não é, tá gostoso, tá bom. Não, você percebe quando se elogia com o coração. Eu fiz um evento no Rio, o aniversário de Antônio, e o príncipe regente do Brasil, né, que é herdeiro, né, o príncipe João, ele comeu minha comida, quando ele veio me elogiar, ele olhou para mim e chorou. Se você percebe que você causa isso em alguém, não precisa ser o príncipe, pode ser o seu príncipe, pode ser o seu filho, e você percebe essa emoção, você está no caminho certo. Qual é o primeiro passo depois Primeiro disso? passo é fazer, não importa se você tem o dinheiro para fazer, como eu comecei com quem tinha, fui na porta de alguém, bati, ofereci e vendi minha marmita, né? Você pode começar na sua rua, oferecer sua marmita na sua rua, ou você faz um cozido maravilhoso, ofereça para os seus vizinhos, estou vendendo cozido, na cozinha da sua casa. Eu fiquei 7 anos dentro da cozinha da minha casa, fazendo coisas para o de janela. Então, é o lugar onde você está, para as pessoas que estão ao teu redor, e principalmente para as pessoas que se emocionam com sua comida. E isso pode, sim, virar um dinheiro, virar uma renda financeira, né? Porque o que a gente precisa muito usar é a criatividade. E isso, mulher é melhor do que homem. Genial. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, enquanto você falava, eu juro que eu esqueci, porque eu fiquei olhando no brilho do seu olho, juro por Deus, você falando do seu olho brilhando, e eu me perdi. Mas eu tinha 2 perguntas. Uma era a dica para as mulheres que querem começar na gastronomia, no restaurante ou no negócio. E qual era a segunda, Nara? Devia ter falado Qual era, querida? Qual era a outra pergunta? Entendeu? Eu não sei. Eu me perdi no seu olhar, né? Isso é quase uma música, mas foi isso. Eu não lembro. O que é que pode fazer, o que é que deve fazer. Eu falei Mas da eu Latam. tinha uma grande pergunta para você. Eu falei da Latam, estava no meio da Latam, você parou e não sei se foi sobre a veia de marketing, não. Gente, deixa eu contar um negócio pra você. Isso acontece na minha vida, tá? Não é porque eu tô no estúdio, não. É porque o negócio ao vivo a gente não para. Mas isso é corriqueiro na minha vida. Começar a esquecer, ter que voltar e rebobinar. Vai vir. Não me lembro, mas eu quero também te fazer uma pergunta. Nara teve filho? Nara virou mãe? Nara pariu de janela e mais alguma coisa? Não, Preciosa? Nara foi mãe de pets. Uma vez eu fiquei grávida, mas perdi o bebê com 5 meses, né? Um menino. Mas é engraçado que isso já aconteceu na minha família mais de uma vez. Minha irmã também perdeu uma gravidez de gêmeos, 2 meninos, e a minha família é toda feita de mulheres.
Então, assim, veio, então, de repente, porque não era para vir, e depois eu não engravidei mais, né? Luciano é meu sócio no de Janela, meu ex-marido, né, ficamos juntos há 20 anos e o negócio nasceu com a gente, e o de Janela virou um filho. O de Janela, os funcionários, os filhos dos funcionários, porque assim, eu vivo hoje essa história, né? Existem sonhos de fazer outras coisas em outros lugares? Existe, mas sabendo que a essência, né, a história, o comecinho, a semente, foi ali. Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num momento de conforto. Financeiro? De conforto financeiro, porque, né, eu gosto muito de viajar. Eu gosto de viajar para comer, porque eu aprendi a cozinhar, basicamente, foi comendo. Sempre gostei muito de comer. Então, assim, eu quero chegar nesse momento que eu continue sendo feliz no meu trabalho, que me faz muito feliz. Continue fazendo as pessoas felizes com o que eu faço. Né? Não é nada de demais. Sei que a gastronomia hoje virou uma coisa que é sucesso, que é mídia, mas é uma coisa que financeiramente não é o uau, né? O suprassumo de uma carreira. Mas pode sim trazer um conforto, né? E eu quero sempre ter essa felicidade, essa alegria de fazer o que eu gosto de fazer. Genial. Minha pergunta é o seguinte: a gente falou dos passos que deve seguir. Me traga agora um erro ou alguns erros que você cometeu para quem tem seu restaurante, seu empreendimento, trabalha com comida, não pode cometer. Ou com o seu negócio. Eu acho que assim, eu aprendi isso na minha vida toda, desde o meu primeiro emprego lá no hospital, né? A gente não pode ter uma profissão e focar só naquilo sem olhar em volta. Tem que ter um olhar macro. Então, assim, eu sou formada em administração de empresa, mas a minha primeira empresa foi o de Janela. Então, assim, eu sou cozinheira, mas eu preciso entender do negócio. Eu preciso entender, né? E por vezes, nesse negócio, eu errei, né? Errei. Ou por, de repente, não ter um olhar com funcionário como a gente tem que ter. Assim, é muito difícil trabalhar com pessoas. Então, assim, ver qual é aquela pessoa que tem o feeling para estar na cozinha, ou para estar no atendimento, né? Ou para ser seu cozinheiro-chefe, seu sous-chefe e tal. Eu acho que é um lugar que a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, é muito fácil quando a gente depende só da gente para fazer. Mas é difícil quando você depende de outras pessoas para fazer. Então, eu acho que os erros que eu cometi sempre foram de gestão do negócio, né? Eu queria muito ter tempo hoje para parar e estudar, né, mais sobre o negócio. Mas eu estudo muito sobre comida, né? E assim, eu estou namorando, né? Desculpa aí, beijo no ombro. Tô namorando, e assim, meu namorado, ele também é da área, né, e tal, assim, entende muito, e eu tenho ouvido muito, né, as ideias dele, e ele fala assim, uma das coisas que eu vejo, assim, o pessoal de gastronomia, de restaurante errar, é que foca muito no produto. E o produto é o quê? É a comida. Então, você tem que focar muito mais no todo. Porque quando você chega no lugar, o primeiro lugar é o atendimento. Então, você tem que entender do atendimento. No marketing, a gente fala que... Deixa eu treinar sua equipe. Olha vocês! Você, da sua empresa, precisa de treinamento e comunicação de equipe, por favor. Eu tenho um treinamento maravilhoso chamado Comunicação Real para empresas, que é oratória autêntica, que conecta e vende, que a gente ensina várias coisas, mas tem desde o tratar bem ao coleguinha a experiência do consumidor. Então, tem muita coisa. E o que você fala tem tudo a ver com isso, porque o produto ele é a base de um tripé, de um negócio, mas o que vende, o que sustenta a sua marca é a experiência que ela gera. Então, quais são as sensações, quais são os valores que você, no de Janela, proporciona, independente daquela comida que ele esteja comendo. Maravilhoso. Maravilhoso. Naroca, antes da gente terminar, tem o Instagram lá do Pode Inspirar e eu quero uma frase sua, aspas, fecha aspas, Nara Amaral. Que frase é essa que te inspira, que você deixa para essas mulheres? Como é da minha natureza, primeiro eu vou fazer uma piada, né? Que tem uma amiga minha, que tem uma pousada lá em Trancoso, que ela falou, Nara, não aguentei quando você falou assim, não tô boa para reclamação hoje. Aí você vai fazer uma tatuagem no braço, as pessoas reclamarem e vai ser, minha tatuagem. Muito boa. Posso colocar essas aspas? Não. Aí eu colocaria aspas, não tô boa para reclamação hoje. Gostou? Se todo dia a gente falasse isso, não seria incrível? Não tô boa mesmo, aí a pessoa reclama menos, né? Digital, podemos fazer 2 frases de Nara. Uma, não tô boa para reclamação hoje, assinado Nara Amaral, vai entrar, não pode inspirar. E outra?
Outra frase não é minha, mas eu acho que fala muito sobre o que eu faço, o que eu sou e onde eu cheguei. E está tatuado no meu braço. É de Mia Couto. Cozinhar é um modo de amar os outros. Cozinhar é um modo de se amar também. Essa pode ser de Nara Amaral. Uau, cozinhar é um modo de se amar também. Bom. Claro, porque se você está amando os outros, você está se amando a si. Com claro. certeza. Lindo! Maravilhosa, obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por essa troca. Voltarei Gratidão. no de Janela e vamos fazer o treinamento da sua equipe. Vamos. Vamos? Combinamos várias coisas aqui hoje, né? Várias, Bora, mas a gente vai anotar. sair daqui e acertar tudo. Viu? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Pegue o que for bom, leve e me diga o que foi que você curtiu dessa entrevista. Um beijo.